Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Livro dos Juízes. A liderança divina em meio à transição e turbulência na história de Israel. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 17, que tem o seguinte título: A idolatria da família de Mica. Essa lição foi baseada no site Jesus e a Bíblia, estudo completo no livro de Juízes por Diego Nascimento, e foi adaptada e interpretada por Andy Moura. Mas, antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos te pedir uma força aqui no canal. Você que é novo e ainda não é um inscrito, se inscreva agora e acione o sininho em todas as notificações, porque dessa maneira você verá tudo em primeira mão quando colocarmos um conteúdo novo no ar. Deixe o seu gostei, porque assim você nos ajudará a alcançar mais pessoas aqui na plataforma. E compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então eu te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: Diz o insensato no seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Salmo de número 14 e o verso 1. Verdade prática. A história de Mica nos ensina que a adoração deve ser centrada em Deus e em seus ensinamentos, não em criações próprias ou conveniências pessoais. A busca por uma forma de adoração que não é fiel a Deus pode levar à desobediência e à confusão espiritual. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Juízes, no capítulo 17, do primeiro versículo até o versículo 13, que diz assim: Havia um homem chamado Mica, que morava na região montanhosa de Efraim. Ele disse à sua mãe: Quando roubaram aquelas suas 1.100 barras de prata, a senhora amaldiçoou o ladrão. Eu ouvi a senhora fazer isso. Sabe de uma coisa? A prata está comigo. Fui eu que roubei. A sua mãe disse: Que o Senhor abençoe você, meu filho. Então ele devolveu à sua mãe as 1.100 barras de prata. E ela disse: Meu filho, para tirar a maldição de cima de você, vou dar esta prata como oferta ao Senhor. Ela será usada para fazer um ídolo de madeira, folheado à prata. Por isso eu devolvo agora esta prata a você. Mas o filho tornou a devolver a prata à sua mãe. Então ela pegou 200 barras de prata e entregou a um ourives. E ele fez um ídolo de madeira e folheou com prata. E o ídolo foi colocado na casa de Mica. Mica fez uma capela. Ele fez outros ídolos e também uma roupa de sacerdote. Separou um dos seus filhos para ser o sacerdote. Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. Um rapaz estava passando uns tempos na cidade de Belém de Judá. Ele era levita. Esse moço saiu de Belém, procurando um lugar para morar, e viajando pela região montanhosa de Efraim, chegou à casa de Mica. E Mica lhe perguntou: De onde você vem? E o moço respondeu: Eu sou levita de Belém, da região de Judá, e estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse Mica, e seja o meu conselheiro e sacerdote. Eu lhe darei 10 barras de prata por ano, roupa e comida. Então o jovem levita
concordou em ficar com Mica e ficou sendo como um filho para ele. Assim, Mica o escolheu para ser o seu sacerdote. E o rapaz ficou morando na sua casa. E Mica disse: Eu sei que agora o Senhor Deus fará com que tudo corra bem para mim, pois tenho um levita como sacerdote. Em Juízes 17, somos transportados para um cenário intrigante e repleto de reviravoltas na narrativa bíblica. Este capítulo nos apresenta um vislumbre das complexas dinâmicas culturais e religiosas que permeavam a sociedade israelita naquela época. O capítulo é como um quebra-cabeça intrigante que nos desafia a compreender a mentalidade e os valores de seus personagens. Neste ponto da história, a Terra Prometida estava dividida em tribos, cada um com seus próprios líderes e costumes. No entanto, a ausência de um rei em Israel permitia um ambiente de relativa instabilidade e a moralidade, muitas vezes, cedia espaço para a busca de interesses pessoais. A história começa com um personagem chamado Mica, que comete um ato de roubo e, posteriormente, experimenta uma mudança de coração, restituindo o que havia tomado. Esse episódio serve como um pano de fundo intrigante para a revelação de uma imagem mais ampla das práticas religiosas da época, incluindo a criação de ídolos e a contratação de um sacerdote particular. Juízes 17 nos convida a refletir sobre as questões profundas, como a influência da cultura sobre a religião, a busca por poder e riqueza e a ausência de uma liderança unificadora. À medida que exploramos as escolhas e consequências dos personagens deste capítulo, somos desafiados a considerar como nossas próprias escolhas podem moldar nossa jornada espiritual e moral. Em meio a esta narrativa, encontramos lições eternas sobre a retidão e devoção, destacando a importância de buscar a verdade e a justiça em nossas próprias vidas. Primeiro tópico: a história de Mica e seu ídolo. Juízes capítulo 17, do primeiro versículo até o versículo 6. Em um mundo repleto de intrigas e reviravoltas, o capítulo 17 de Juízes nos convida a adentrar em uma história intrigante, centrada na figura de Mica e seu ídolo. Uma narrativa que revela nuances da sociedade israelita na época dos juízes. Neste episódio inicial, somos apresentados a um cenário de moralidade ambígua, contradições religiosas e a busca por significado e poder. Mica, um homem da tribo de Efraim, é protagonista deste relato. O capítulo começa com um ato surpreendente, o roubo de 1.100 ciclos de prata de sua mãe. A princípio, a história parece desviar-se para um caminho sombrio, mas logo testemunhamos uma reviravolta surpreendente. Mica, confrontado por sua mãe, revela que foi ele quem pegou o dinheiro. O que poderia ter sido um crime comum se transforma em um ato de contrição e restauração. Mica, aparentemente tocado pela consciência, confessa seu erro e decide devolver o dinheiro à sua mãe. O arrependimento de Mica é digno de nota, pois ele não apenas reconhece sua culpa, mas também se preocupa com as consequências de suas ações. Ele percebe que seu roubo trouxe uma maldição sobre si mesmo e agora teme pelo castigo de Deus. Essa mudança de coração o leva a tomar medidas para reverter a situação. O capítulo continua com um desenvolvimento intrigante. Em vez de simplesmente devolver o dinheiro e buscar a reconciliação com sua mãe, Mica decide
dedicar uma parte dele a Deus. Ele funde 200 ciclos de prata em uma imagem esculpida e em um ídolo de metal que ele coloca em sua casa. Este ato revela a complexidade da religião naquela época. Mica cria um santuário doméstico, aparentemente motivado por um desejo sincero de buscar a bênção divina. No entanto, a inclusão de um sacerdote particular na narrativa adiciona outra camada de ambiguidade. Mica contrata um jovem levita para ser seu sacerdote pessoal, oferecendo-lhe sustento e uma posição de destaque em sua casa. Esse ato levanta questões sobre a legitimidade e a pureza das práticas religiosas de Mica. O que era para ser um ato de devoção pode estar enraizado na busca por influência espiritual e poder. O capítulo 17 de Juízes nos faz refletir sobre as complexas dinâmicas da fé e da moralidade. Mica, um homem que reconheceu seus erros e desejou corrigi-los, ainda se viu envolvido em práticas religiosas questionáveis. Essa história nos lembra que a sinceridade de nossas intenções nem sempre é suficiente para garantir a retidão de nossos atos. A busca por Deus deve ser acompanhada por uma compreensão profunda de sua vontade e uma adesão fiel a seus princípios. À medida que mergulhamos nesse relato inicial, somos desafiados a examinar nossos próprios corações e motivações. Podemos estar buscando a Deus sinceramente, mas devemos estar vigilantes para evitar a corrupção espiritual, que pode surgir quando misturamos nossa fé com a busca por poder ou vantagem pessoal. A história de Mica nos convida a buscar a verdade e a retidão com o coração puro, mantendo nossas prioridades espirituais em foco e reconhecendo a soberania de Deus em nossa jornada. Nesse episódio intrigante, encontramos lições eternas sobre o significado da verdadeira devoção e a importância de uma busca sincera por Deus. Segundo tópico, o levita Mica. Juízes, capítulo 17, do versículo 7 até o versículo 13. Na continuação do capítulo 17 de Juízes, somos apresentados a um personagem intrigante e as complexas dinâmicas que envolvem sua história. O foco agora recai sobre Mica, um homem que desempenha um papel significativo na trama e nos leva a refletir sobre a religião, a devoção e as consequências de nossas escolhas. Mica, que já havia protagonizado o início da narrativa ao criar um ídolo doméstico, agora se torna o anfitrião de um levita. Sua relação com esse levita, que inicialmente é introduzido como um jovem errante da tribo de Judá, é marcada por uma série de eventos que revelam mais sobre a sociedade e a fé da época. O primeiro aspecto notável é o reconhecimento de Mica do valor religioso do levita. Ele oferece ao jovem a posição de sacerdote pessoal, proporcionando-lhe sustento e uma espécie de estabilidade em sua casa. A contratação do levita indica a importância da religião na vida das pessoas naquela época e como a busca por um líder espiritual era uma parte essencial de suas vidas. No entanto, essa relação entre Mica e o levita também destaca a falta de liderança religiosa centralizada em Israel. A ausência de um sumo sacerdote ou um sistema religioso bem estabelecido deixa espaço para que práticas religiosas variadas e até mesmo heterodoxas surjam
em diferentes partes da Terra. À medida que a narrativa avança, somos informados de que o levita, inicialmente um viajante em busca de emprego, agora tem uma nova casa e uma função. No entanto, sua contratação por Mica não está isenta de ambiguidade. Enquanto ele assume o papel de sacerdote pessoal de Mica, sua motivação parece ser amplamente influenciada pelo desejo de uma vida melhor. Esse levita, em particular, não está determinado a cumprir um chamado religioso, mas sim para encontrar segurança e um lugar para viver. Isso lança uma luz sobre o oportunismo, que pode ocorrer quando a religião se mistura com interesses pessoais. O levita parece estar disposto a aceitar o papel de sacerdote, porque oferece estabilidade e um meio de subsistência em vez de um profundo senso de devoção espiritual. À medida que continuamos a leitura, outra reviravolta acontece quando um grupo de danitas, uma das tribos de Israel, entra na história. Eles estão em busca de uma nova terra para se estabelecer e encontram um levita Mica em sua jornada. O encontro revela ainda mais as complexidades da narrativa. Os danitas, reconhecendo o levita e seu papel como sacerdote, consultam-no em busca de orientação divina para a sua busca. Isso destaca a influência e o prestígio que um sacerdote detinha na sociedade da época. No entanto, a presença dos danitas e a consulta ao levita também desencadeia uma série de eventos que terão repercussões significativas. Os danitas acabam roubando os ídolos de Mica, incluindo o ídolo esculpido e o ídolo de metal, e convencendo o levita a acompanhá-los como seu sacerdote. Esse episódio levanta questões sobre a legitimidade das práticas religiosas e a influência das motivações pessoais. Os danitas veem o levita como meio de obter orientação divina, mas a facilidade com que eles roubam os ídolos de Mica e persuadem o levita a se juntar a eles lança uma sombra sobre a sinceridade de sua busca espiritual. O capítulo 17 de Juízes, centrado na história de Mica e do levita, nos leva a refletir sobre a complexa interação entre fé, oportunismo e influência. Ele nos lembra que a busca por Deus nem sempre é pura e desinteressada, e que as motivações pessoais podem se entrelaçar com a devoção religiosa. Além disso, ressalta a importância de uma liderança religiosa sólida e centralizada para evitar a proliferação de práticas heterodoxas e influências espirituais duvidosas. Conforme continuamos a explorar essa narrativa cativante, somos desafiados a examinar nossos próprios corações e motivações em nossa busca por Deus. Devemos buscar a verdade e a retidão com um coração sincero, mantendo nossa devoção espiritual como foco principal e reconhecendo a importância de seguir líderes espirituais que buscam a vontade divina com sinceridade e integridade. Reflexão de Juízes 17 para os nossos dias. Juízes 17, com a sua narrativa intrigante e personagens complexos, nos oferece valiosas reflexões que podem ser aplicadas aos desafios e questionamentos que enfrentamos nos dias de hoje. A história de Mica e do levita nos lembra da importância de uma fé autêntica e da sinceridade em nossa busca espiritual.
Em um mundo repleto de distrações e influências, é fácil nos deixarmos levar por motivos pessoais ou oportunidades de ganho pessoal. No entanto, essa narrativa nos alerta para a necessidade de mantermos nossa devoção a Deus como nossa prioridade central, evitando que nossos interesses egoístas se infiltrem em nossa busca espiritual. Além disso, a ausência de uma liderança religiosa centralizada em Israel na época dos juízes nos faz refletir sobre a importância de seguir líderes espirituais que buscam a vontade divina com sinceridade e integridade. Em nossos dias, também enfrentamos uma variedade de líderes espirituais e influenciadores religiosos. E é fundamental discernir quem está genuinamente comprometido com a verdade e a retidão, em vez de buscar apenas poder ou vantagem pessoal. A história dos danitas roubando os ídolos de Mica nos alerta sobre os perigos da superficialidade na fé. Às vezes, buscamos símbolos religiosos ou rituais sem uma verdadeira compreensão ou compromisso com fé que eles representam. Isso nos lembra a importância de mergulharmos mais profundamente em nossa espiritualidade, procurando uma conexão genuína com Deus, em vez de nos contentarmos com símbolos vazios. Por fim, a história de Juízes 17 nos convida a considerar as consequências de nossas escolhas. As ações dos personagens têm repercussões significativas em suas vidas e na comunidade. Isso nos lembra que nossas escolhas pessoais também têm impacto não apenas em nossa própria jornada espiritual, mas também naqueles ao nosso redor. Devemos ser conscientes das decisões que tomamos e buscar viver de acordo com os princípios que valorizamos. Conclusão: a história de Juízes 17 nos oferece valiosas lições sobre a importância da sinceridade na busca espiritual, a necessidade de líderes espirituais comprometidos com a verdade, a perigosidade da superficialidade na fé e as consequências de nossas escolhas. À medida que aplicamos essas reflexões aos desafios e dilemas de nossa própria jornada espiritual nos dias de hoje, podemos encontrar orientação e inspiração para viver com autenticidade, compromisso e integridade em nossa busca por Deus e pela verdade. E assim finalizamos mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Livro dos Juízes. A liderança divina em meio à transição e turbulência na história de Israel. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. Filhinhos, o fim está aí. Como já ouvimos, o anticristo está prestes a surgir. E muitos, como ele, estão surgindo. Por isso, estamos certos que o fim está aí. AMRL3, o canal da família cristã.